Vamos agora para o doutor Endrigo, para falar um pouquinho de telemedicina. O doutor Endrigo, ele é médico e empreendedor há 34 anos. Ele é especialista em cirurgia geral. É diretor de tecnologia da informação da Associação Paulista de Medicina. Ele tem experiência em administração de hospitais e operadoras de saúde. Já foi gerente geral da Agência Nacional de Saúde por 3 anos. Foi membro do IOD e atualmente ele investe em startups da saúde. Um dos nomes mais importantes de telemedicina que a gente tem hoje, gostaria de convidar ao palco o Dr. Antônio Carlos Endrigo. Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a hospitalidade da Casa M, em nome da Gisele, o Elencar, presidente da Unimed, ter me recebido aqui e dar aqui essa oportunidade de a gente debater esse assunto, conversar com vocês. Esse é um tema muito importante, que vai ter um grande impacto nas nossas vidas e é importante acompanharmos. Tá? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar a doutora Larissa. Eu tenho lido muito sobre LGPD. Também gostaria de fazer algumas perguntas quando a gente puder debater. Esse é o tema que a gente vai falar aqui, telemedicina, não é só telemedicina, é saúde digital de uma maneira geral. Né? O que é importante nós sabermos para saber lidar com essas novas tecnologias. A agenda que eu preparei impacto das novas tecnologias, que tem esse termo usado em Medicina 4.0, que eu vou explicar para vocês, a telemedicina como está no mundo, né? O Global Summit, que é um congresso que a APM tem feito, a gente fez agora em abril, foi um sucesso, trouxemos muitos palestrantes internacionais, e no ano que vem teremos mais uma edição. Eu convido a todos a estarem presentes. E depois eu vou aqui me atrever a falar um pouco de legislação, aproveitando até a presença da doutora Larissa, que vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos sobre telemedicina. Antes de eu entrar nesse tema, eu queria aqui falar com vocês sobre a história da Kodak. Todo mundo aqui deve conhecer a história da Kodak, que foi criada no século retrasado, final do século retrasado, 1894. Por essa pessoa, o George Eastman, né, e ela controlava toda a cadeia de fotografia, desde a produção de câmeras fotográficas, filmes e a revelação do filme. Muitos aqui devem ter viajado, levado os filminhos, depois acabou os filmes, ter comprado mais em lojas, e depois ficava aquela ansiedade para revelar, né, e muitos filmes se perdiam, fora de foco, enfim, era uma coisa que acontecia muito, né, para quem da minha geração. E a Kodak, ela apostou muito nos filmes, ela ganhava muito dinheiro, basicamente, em filmes e na revelação. Tanto que em 76 ela dominava 85% das câmeras, da produção de câmeras e dos filmes nos Estados Unidos e 50% no mundo. Ela chegou a valer 31 bilhões de dólares, mas ela esnobou a tecnologia. Bom, hoje nossos celulares fazem as fotos, a gente não precisa revelar. Eventualmente podemos querer revelar para colocar num quadro, mas são coisas muito específicas quando alguém faz isso. Né? E, por incrível que pareça, quem inventou a câmera digital foi um funcionário da Kodak. E quando ele apresentou para a diretoria, quase demitiram ele, ou prenderam ele para nunca sair de lá e não divulgar essa descoberta que ele tinha feito. Mas ela patenteou, e o mercado teve acesso a essa patente e começou a investir, tanto que em 2002 as câmeras deixaram de existir. Né? E em 2012 a Kodak faliu. Aquele teatro que a gente vê onde é realizado o Oscar tinha o nome de Kodak, porque tinha tapete vermelho, era muito comum todo mundo ficar tirando foto via aqueles flashes, e gastava muito dinheiro em filmes e na revelação.
e eles retiraram o nome por conta da falência. Hoje eu que busquei na internet o valor da Kodak, ela vale 290 milhões de dólares. Eles não investem mais em fotografia, mas em criptomoeda. No final da apresentação eu vou voltar a esse ponto, mas eu quis registrar. Bom, o que é Medicina 4.0? É uma analogia à revolução industrial que nós estamos presenciando nesse exato momento. Não existe Medicina 1.0, 2.0, 3.0, mas na indústria nós tivemos a máquina a vapor, foi a primeira revolução industrial, depois a eletricidade, depois a internet, a parte dos eletrônicos, a automatização, por exemplo, que nós presenciamos nos bancos, né, no setor financeiro. Agora, essas tecnologias que estão aqui, que está revolucionando a indústria, inteligência artificial, cloud computing, interoperabilidade, que é a comunicação de máquinas, sistemas, dispositivos e pessoas, a realidade aumentada, machine learning, inteligência artificial, né, como eu montei, o grande impacto que está tendo na medicina. Isso está revolucionando o área industrial e também a medicina, como vocês vão ver. Foi feita uma pesquisa em 2017 com 370 especialistas e empresários do mercado de uma maneira geral, não só de saúde. E das principais inovações que estão vindo, estão por vir, né, inteligência artificial e robotização, impressão 3D e telemedicina praticamente empataram como são as principais inovações que eles acreditam que vai afetar bastante o crescimento de uma forma positiva. A PM também fez uma pesquisa para saber como que os médicos estão vendo essas novas tecnologias. Fizemos isso acho que foi em março, vai aparecer no próximo slide, em março deste ano, logo quando teve a publicação da resolução 2227 do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, e estava todo aquele barulho que aconteceu. Nós fizemos essa pesquisa e várias perguntas, vou passar algumas para vocês aqui. Você usa a ferramenta de tecnologia de informação para observar seus pacientes e para otimizar o tempo da sua consulta? A grande maioria, 84%, respondeu que sim. Aqui é um resumo da pesquisa que a gente fez. Foi em março, 1.600 médicos entrevistados do estado de São Paulo, talvez algum de vocês aqui tenha respondido essa pesquisa. O objetivo era compreender a opinião dos médicos paulistas em relação a essa resolução. A necessidade de normatização é opinião da grande maioria dos médicos, ela deve acontecer rápida. Porque a que nós temos hoje vigorando é de 2002. Pra vocês terem uma ideia, em 2002 não existia Facebook. Nós estamos em 2007, não temos ainda. Teve essa, mas ela foi revogada. 91% dos hospitais ou instituições dos quais trabalham já fazem uso dessas tecnologias. Aqui teve um empate técnico com um pequeno tendência para ser contra a consulta presencial. 50% dos médicos são favoráveis à pressão eletrônica após a consulta presencial. Desculpa, pressão eletrônica. A consulta é no de baixo. Né? 45% concordam com consultas à distância e presencial não concordam, 54% dos médicos. Né? São contra a consulta ser de maneira virtual. Isso foi em março. 78% veem com bons olhos a utilização de WhatsApp para se relacionar com seus pacientes. 84% é favorável a que as informações sejam disponibilizadas em nuvem digital. A gente falou agora há pouco aqui, a doutora Alice falou sobre LGPD, o quanto é importante essa lei para essa necessidade que os médicos precisam ter acesso aos dados dos seus pacientes. E 93% entendem que compartilhar informações é extremamente benéfico para ele. Aqui uma das tecnologias que estão chegando de maior impacto para nós, que é a tecnologia 5G, transmissão de dados em altíssima velocidade. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que a 5G é melhor do que as anteriores, aqui tem, o laser não está funcionando, mas aqui tem o filme
Guardian of the Galaxy, que é um filme gigantesco, tem mais de 2 horas. 3G, se você for baixar ele no seu computador ou no seu celular, ele demora 26 horas. Se for na tecnologia 4G, que hoje nós temos no nosso celular, demora 6 horas. A 5G é 3,6 segundos para baixar esse mesmo nível, esse mesmo filme. O que isso muda para a gente? E essa tecnologia parece que eu acho que o ano que vem vai ter o leilão, que o governo vai fazer, as empresas que querem investir nisso aqui no Brasil, e deve estar disponível para nós a partir de 2021. Aqui tem um filminho que eu peguei da Globo News, eu estava assistindo, e mostra para nós médicos como a tecnologia 5G pode nos ajudar. Uma boa notícia, a internet vai ser bem mais estável em lugares com muita gente. Tudo passa por um tempo de resposta menor, a latência, como se diz. Hoje o atraso entre dar qualquer comando para o seu celular e ser atendido é de 20 milissegundos. Com o 5G cai para 1 milissegundo. Esse robô está sendo controlado remotamente por mim, aqui do outro lado. O que é mais legal disso? Primeiro, o tempo de resposta. Vem cá para vocês verem. À medida que eu mexo aqui, a resposta é quase imediata. E aqui eu posso sentir a superfície, a textura. If you were doing remote surgery, you'd want to know, is it soft tissue? Is it hard tissue? Is it bone that you're encountering? It just shows the power of 5G technology. Whether it makes business sense is, dependent on a lot of factors. I think what we've been able to prove is that the technology can do it. Enfim, deu para entender quanto que isso pode melhorar ou facilitar, desenvolver produtos e serviços médicos à distância. Aqui, uma série de dispositivos hoje já estão disponíveis, oftalmoscópio, dermatoscópio, otoscópio, lentes que monitoram, aqui no caso dessa lente que está apresentada aqui no Google, a glicemia, né, na lágrima. Enfim, tem uma série de... Só que aí eu peguei que é o mais comum para nós, da evolução do estetoscópio. Esse estetoscópio, ele é um device que se acopla a um celular, espeta ele lá, e ele ausculta pulmão e coração, os seus diversos sons que saem, filtra, né, e a gente pode ter uma clareza maior em ouvir esse som. Né. Aqui, outro modelo, que é para o paciente ter com ele. Então, os pediatras podem disponibilizar isso para as mães, né? A mãe colocar isso na criança, gerar uma ausculta e enviar isso para o médico. Né? Pela internet, o médico auscultar a criança à distância. Né? Já está disponível. Aquele lá custava $199 e esse custa $499. E tem um outro aqui, esse ThinkLabs One, que ele dá hipótese diagnóstica. Pelo ruído que tem, ele fala o que é e o que pode ser. Aí eu trouxe aqui a figura do Laennec, que esse aqui é o estetoscópio que ele inventou. Dizem que na época se auscultava encostando o ouvido no paciente. Quando ele inventou isso, ele foi muito criticado porque estava afastando o médico do paciente. Hoje em dia não cabe um médico homem auscultar uma mulher encostando o ouvido nela. Então, vê quanto que, dependendo da visão que a gente tem, as coisas mudam muito. Né? Eu não posso deixar de falar que, nesse caso aqui, né, a gente vai, viu, Alencar, a gente vai estar parecido com os ortopedistas, porque ficar com o estetoscópio pendurado no pescoço vai ser ultrapassado.
igual os ortopedistas são hoje, que raramente se encontra ortopedista com um celular no pescoço. Bom, agora, isso aqui é outra coisa interessante, né? Esse aplicativo, First Derm, está disponível para nós. Dermatologia é uma das especialidades onde mais se pode se utilizar a telemedicina. First Derm, que aplicativo é esse? É esse aqui, ó. Está na loja da Apple. Eu baixei esse aplicativo. Ele orienta como você tira a foto de uma lesão. E eu fiz um teste, eu mesmo. Né? Fui lá, se vocês baixarem aí, vocês podem ver que segue aqui. Aí você escolhe o que você quer fotografar, ele orienta, né? Aí vem o paciente não é identificado, não coloquei meu nome, não precisei colocar meu nome, eu só coloquei aqui meus dados, né? Tirei uma foto minha, eu tenho uma verruga aqui na mão, foi essa verruga que eu tirei foto, coloquei aqui homem, há quanto tempo eu tenho isso, sexo, minha idade, minha localização, e aqui embaixo descrevi, tem que se descrever em inglês, e aí você vai para pagamento. Se você quiser receber esse diagnóstico em 8 horas, quase $59 você paga. Se você quiser receber em 24 horas, $39. Eu escolhi $48, paguei $29, botei meu cartão de crédito, aí eu segui aqui esse é o código do meu atendimento. E veio a resposta para mim, esse é o diagnóstico que eles deram para mim. Que bate com o que eu realmente tenho aqui. Deram o tratamento, e aqui eu vou ler para vocês, né? Mas ele fala que essa mensagem, essa mensagem é uma informação geral somente, né? Ela não estabelece uma relação médico-paciente, né? E ela também o diagnóstico e também não é um diagnóstico, é um plano de tratamento, é o que está escrito aqui. Para uma consulta você deve procurar um médico presencialmente. É isso que está aqui na resposta deles, que eu botei em amarelo. E aí, quem são esses médicos que fizeram esse diagnóstico, mandaram essa resposta para mim? Ele tem no aplicativo, né, os médicos, que está essa relação aqui. E aí eu peguei só um deles aqui, que é um Dr. John Paoli, que é um dermatologista da Universidade de Gotemburgo, e aí fala as qualificações dele. Isso já está disponível para nós. Bom, não há respeito a fronteiras, a telemedicina. Não está regulamentado esse tipo de atendimento, né, doutora? Isso aí está totalmente aberto. E é incontrolável. Qualquer um pode baixar. Bom, como está a telemedicina no mundo? Eu vou passar aqui rapidamente, porque é só para a gente registrar as datas, principalmente. A Malásia, embora a telemedicina é uma lei de 1997, ela evoluiu bastante, hoje é uma prática muito comum na Malásia. A Índia, 2000, e é utilizada de forma rotineira. A Índia e a China têm características muito semelhantes ao nosso país, em questões de pacientes distantes de centros de saúde, de atendimento médico e, enfim, quando precisa de atendimento, o que sobra para eles é atendimento através de um celular ou da internet, quando tem. A Coreia do Sul é ilegal, né? A China, como eu falei, é regulamentada recentemente, 2014, Japão 2015, Taiwan 2000, e é uma ampla utilização. Eu falo 2000 porque a nossa é de 2002, só que ela não tem uma atualização. Na verdade, vou até fazer um parênteses, a telemedicina ela é intensamente utilizada no Brasil. A gente, quando fala como o doutor Elencar falou no começo aqui do nosso evento,
ela é praticada por radiologistas, teleradiologia, telediagnóstico, teletriagem, teleorientação, enfim. O único problema que nós temos hoje é com teleconsulta. E esses países praticam isso. Então, hoje não é permitido fazer... E o que é teleconsulta? Médico de um lado e o paciente remotamente em outra ponta, sem qualquer assistência. Na União Europeia, ela é regulamentada, já acontece. Nos Estados Unidos é bem institucionalizada e praticada. Aqui tem um dado extremamente interessante, 60% das instituições de saúde, quando a gente fala de instituições de saúde, estamos falando de plano de saúde, as operadoras. Elas praticam algum tipo de telemedicina. E o ano que vem, praticamente todas as empresas de saúde praticam telemedicina. O Elencar teve recentemente nos Estados Unidos, pode até compartilhar conosco o que ele viu lá sobre isso. A Teladoc é a maior empresa americana de prática de telemedicina, 2,5 milhões de consultas, teleconsultas, e este ano eles estão estimando em 42 milhões de atendimentos. A evolução é gigantesca. E a Teladoc está no Brasil, aguardando a nova resolução para fornecer esse atendimento. Nos Estados Unidos, tem uma satisfação em torno de 96% a 99%. Os outros países, todos eles, têm um NPS desse tamanho, acima de 90%. Por quê? Que é isso uma das coisas que nós temos que tomar aqui, cuidado aqui, quando isso for regulamentado. E tem um paradoxo nessa questão. Porque a telemedicina nesses países onde é regulamentado, o perfil de médico que mais pratica são os médicos de mais idade, contrapondo ao engajamento, o uso das novas tecnologias, né, que diz que os médicos de mais idade são mais resistentes em adotar as novas tecnologias. Só que, em relação à telemedicina, são os que mais praticam. E por quê? Porque é mais experiente, tem mais condições de fazer um diagnóstico com menos informação, que é o que demanda um atendimento remoto. Já que um médico de pouco tempo de formado, com pouca experiência, precisa de mais tempo para poder fazer um atendimento e um diagnóstico preciso com menos informações. Isso é importante para não haver uma banalização, tanto da medicina como também desse serviço. Países latinos, todos eles têm e praticam telemedicina. E aqui no Brasil, nós estamos em 2019 e ainda não sabemos quando teremos uma resolução. Bom, em agosto tivemos a eleição para os novos conselheiros do Conselho Federal de Medicina. Houve uma renovação importante e vamos aguardar aí os novos conselheiros assumirem e esperamos que eles retomem esse assunto e o mais breve possível eles publiquem uma nova resolução sobre telemedicina para a gente poder usar essas novas tecnologias. O Global Summit, como eu falei para vocês, a gente teve em abril, nos dias 3, 4, 5 e 6, o primeiro Global Summit, onde debatemos, trouxemos experiências internacionais sobre as novas tecnologias. E agora, em junho de 2020, eu convido vocês a estarem presentes. Aqui é a identificação visual do evento. Tivemos 1.500 participantes, 56 marcas patrocinadoras, 4 dias de evento, 115 horas de conteúdo exclusivo, 123 palestrantes e 13 países participantes. Aqui algumas imagens, o nosso presidente, Dr. José Luiz Gomes Amaral, né? O Daniel Kraft, que ele é um médico da University Singularity e de Stanford. O Francisco Balecin, presidente da International Hospital Federation. O Cláudio Lotenberg. Aqui o primeiro é o Pini Bin, de Israel. O segundo é o Robert Waugh, que ele já foi presidente da Associação Médica Americana e da Associação Médica Mundial.
O terceiro é o Tobias Obel, da Alemanha, o Daniel Kraft, o Dr. Jefferson, que está do meu lado. Ele é um colega nosso e é o presidente do Conselho Curador, responsável por todo o conteúdo que a gente faz no evento, e o último ali sou eu. Como eu disse, em 2020, 2, 3, 4 e 5 de junho, importante a presença de vocês para nos ajudar a desenvolver a saúde digital no nosso setor. Bom, aqui é uma parte um pouco mais, assim, eu não diria chata, mas exige um pouco de atenção de vocês. Eu vou me atrever aqui, invadir aqui a área da doutora Larissa, mas ela pode até, por favor, se eu cometer algum erro, me ajude a esclarecer. Bom, aqui existe uma hierarquia das leis. Eu que trabalhei na agência, eu sabia que a agência ela faz resolução normativa, que é o nível mais baixo das leis. Tem a Constituição Federal, todo mundo conhece, todos os deputados, senadores viram e mexem, mostram aquele livrinho. Embaixo da Constituição Federal tem as leis complementares, que são aquelas leis que precisam de uma votação bem ampla no Congresso, né? Por exemplo, agora a Previdência exigiu 308 deputados aprovando a mudança na Previdência. É um tipo de lei complementar que vai alterar a Constituição Federal. E as ordinárias também são feitas na Câmara e é a votação maioria simples. As medidas provisórias e, por último, a resolução. Então, resolução é o chão de fábrica das leis. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente hoje já praticando teleconsulta. Tem operadoras, tem grandes entidades, tem hospitais já praticando teleconsulta. E qual que é o embasamento jurídico deles para praticar telemedicina? Eu peguei esse material, não foi eu que criei, porque eu não sou conhecedor de leis, mas de entidades que usam essa argumentação para, frente ao Conselho Federal de Medicina, realizar teleconsulta. Bom, na Constituição Brasileira, no artigo 5º, eu estou indo mais rápido aqui, por causa que o meu tempo está acabando. No inciso 13, ele fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se a gente colocar, e é qualquer profissão, por exemplo, médicos. Então a gente é livre para exercer o nosso trabalho, né, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Depois nós temos aqui muitos de nós, toda hora a gente ouve, pelo menos o artigo 196, que fala: a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, que é um direito fundamental de todo cidadão. E o CFM? Bom, o CFM, ele tem, agora, em 2018, há 2 anos atrás, um novo Código de Ética, e tem um artigo que aborda a telemedicina. Não teve mudança do último Código de Ética, 2009, para o atual. Eles apenas acrescentaram aqui, bom, vou ler. Prescrever o tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento. Assim como especificou, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. O que nós... e outro ponto importante aqui, o WhatsApp. O WhatsApp não é uma ferramenta que foi criada para a gente atender paciente, para a gente se comunicar com o paciente. Existe uma série de vulnerabilidades, muitas delas pelo que a doutora Larissa falou anteriormente a mim, né? Mas o CFM permitiu. Podem ser usados para comunicação entre médicos e seus pacientes, com uma ressalva, ressaltando a vedação explícita em substituir as consultas presenciais e aquelas para a complementação diagnóstica ou evolutiva a critério médico por quaisquer das plataformas existentes ou que venham a existir. Tudo bem, só que em termos de
da LGPD, do que a gente ouviu, isso aqui é uma temeridade. Mas existe um parecer que nos autoriza a gente falar com os nossos pacientes através do WhatsApp. E a resolução? A de 2002, que está vigente hoje. Que aí eu fico muito, assim, em dúvida se eu posso ou não posso fazer teleconsulta. É uma resolução meio esdrúxula do meu modo de ver, porque ela tem 11 considerandos em 7 artigos, em 2 páginas. A que foi revogada, ela tinha 12 páginas. Meia dúzia de considerando e o resto tudo artigo. E tem 3 considerando dos 11 que eu queria ler com vocês aqui. Considerando que a telemedicina deve contribuir para favorecer a relação individual médico-paciente. Considerando que o médico tem liberdade e completa independência para decidir se utiliza ou não recomenda o uso da telemedicina para seu paciente. A gente tem liberdade para isso, está dizendo aqui. E que tal decisão deve basear-se apenas no benefício do paciente. Considerando que o médico que exerce a medicina à distância, sem ver o paciente, deve avaliar cuidadosamente a informação que recebe, só pode omitir opiniões e recomendações ou tomar decisões médicas se a qualidade da informação recebida for suficiente e pertinente para o cerne da questão. O meu tempo acabou, mas eu também estou acabando aqui, tá? Vou precisar de só mais 3 minutinhos. Tem alguns posicionamentos de alguns conselhos que eu queria compartilhar com vocês. O do Paraná, que se pronunciou pela viabilidade da criação de uma empresa específica em telemedicina. Por quê? Ele viu que em alguns estados, empresas estavam sendo criadas por médicos para atender em telemedicina. E como vocês viram lá naquele aplicativo, telemedicina não tem fronteiras. Qualquer um de nós pode atender paciente. Hoje a gente não pode. No máximo, a gente pode ter 2 CRMs. Mas a telemedicina nos permitirá atender em qualquer lugar do Brasil. E alguns conselhos regionais se preocupando, já criando que pode ser criado empresas aqui. O segundo aqui, né? Aconselhamento genético à distância. Tendo em vista o escasso número de especialistas em genética no Brasil, esse caso foi simbólico, porque não havia médico algum ao lado do paciente, e foi permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não entendo. A gente hoje recebe o CRM, não é correto, mas a gente está habilitado a fazer qualquer coisa que a gente quiser, dada a nossa responsabilidade em achar que a gente tem condições de fazer. Agora, aqui nesse caso, eles estão, o Conselho Federal ele está restringindo o atendimento à distância somente para geneticistas. E depois aqui, para uma empresa, no caso a Petrobras, né, que o uso da telemedicina em locais de mineração sem auxílio médico local pode ser feito atendimento teleconsulta à distância. Usando como exemplo da Petrobras, e acho que a Vale também estava dentro desse contexto. Acaba criando alguma desigualdade entre nós, de quem pode fazer a teleconsulta e quem não pode fazer teleconsulta. Esse material, Gisele, também está disponível, porque aqui tem todos os números dos pareceres. Bom, antes de fazer as perguntas, eu queria voltar naquela questão da Kodak, né? Vocês vão lembrar dessa foto aqui, ó, dos filminhos, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é se nós queremos ser o doutor ou doutora Kodak. Se a gente não corremos no mesmo erro que a Kodak fez. Não estou falando para a gente começar a fazer teleconsulta, não é nada disso, porque nós da PM temos algumas restrições, tem algumas condições para ser realizada a teleconsulta. Tá? Então, não é aqui uma apologia à telemedicina ou à teleconsulta. Não, a gente tem que se preparar. Mas essa tecnologia vem. Acabei de mostrar para vocês um aplicativo que está aí disponível. Médicos fora do Brasil, em outros países, vão poder fazer atendimento em qualquer lugar do mundo. Né? Essa aqui é uma figurinha. Olha que eu peguei da internet essa foto aqui, então tem um médico com um estetoscópio e com esse logo da Kodak. Também não imagino que a gente seja aqui o tricorder, né? Que é o doutor, esqueci o nome dele, qual é o nome dele?
Não, aquele que é o capitão. McCoy, isso mesmo. Doutor McCoy. Eu imagino alguma coisa intermediária. Eu coloquei uma médica, porque hoje elas são maioria no nosso setor. Que eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Obrigado pela atenção de vocês.